Bom dia, pessoal, bom dia. Muitas saudades de vocês. Então, hoje aqui a gente está continuando o assunto nosso na apostila, que a última parte foi, né, o balanceamento. Passei uma listinha extra para vocês treinarem, porque é um assunto muito importante. E agora, então, a gente está dando continuidade, tá? Muita saudade, logo, logo a gente vai estar junto. Junto com essa aula gravada, vai ter um roteirinho para vocês acompanharem, tá? Conselho, passem esse roteiro para o caderno, escrevam, que com isso vocês ajudam a memorizar, memória, né? Uma maneira de estudo também, tá? Não somente ler, tá? Reescreva, passe pro caderno o roteirinho que eu vou passar para vocês, tá? Que vai estar lá na plataforma. Então, o assunto da aula hoje é a gente analisar as mudanças de estado físico em relação a uma substância pura. Então, o que seria uma substância pura? Quando eu tenho um material que só tem uma única substância. Então, por exemplo, eu encho um balão com gás oxigênio, somente gás oxigênio. Então, ali eu tenho uma substância pura. Eu encho um frasco apenas com água, H2O, somente água. Ali eu tenho uma substância pura. Se eu encher um frasco com água da torneira, não é substância pura, porque lá tem água, tem sais, tem flúor, né? Fluoreto, tem cloro para matar micro-organismo. Ali, então, a gente tem uma mistura. Água com sal, mistura. Se eu tiver um frasco só com sal, substância pura, tá? Só NaCl. Então, a gente vai, nessa aula, analisar o comportamento de uma substância pura. Então, como é esse comportamento? Eu vou falar da água porque é uma substância do dia a dia, tá? Quando a gente tem estado físico sólido, líquido e gasoso, para passar do sólido para o líquido, a gente chama de fusão, né? O nome a gente já viu isso. De líquido para gasoso, ebulição. Tem outros nomes, mas aqui é aquela ideia, todas as moléculas querem passar para o gasoso, é quando está borbulhando, tá? A gente vai fazer essa análise. Gasoso ou vapor, voltando para líquido, liquefação ou condensação. E de líquido indo para sólido, solidificação. Então, o que acontece com uma substância pura? Vamos supor que eu pego a água, então peguei aqui, água congelada. E eu peguei água pura, somente H2O. Não peguei água de torneira, não peguei água do filtro, só água pura. Congelei, fiz o meu gelinho, tá? Estado físico, sólido. Na hora que ela começar a derreter, eu vou lá e pego um termômetro e coloco entre o líquido que tá se formando e o meu sólido. Eu vou estar o sólido passando para líquido. Isso é chamado de ponto de fusão. A água é a única substância que vocês têm que saber, tá, gente? Apenas a água. A água tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius. E aí, que análise a gente faz? Começou a derreter aqui, eu coloco o termômetro, tá? Esses valores, o valor da água é tabelado se a gente tiver ao nível do mar, tá? A pressão ao nível do mar, tabelado para isso. Então, vamos supor que você tá na praia. Então, começou a derreter, você vai lá e coloca o termômetro. Começou a derreter, tem que ser 0 graus Celsius. Vai derretendo, ó, aqui tem uma quantidade grande, vai derretendo. Enquanto estiver derretendo, você coloca o termômetro, tem que ser 0 graus Celsius. Ah, mas e se não for? E se tiver uma alteração? E se eu perceber que começa com 0 e enquanto estiver derretendo aumenta para 1? Não é substância pura. Substância pura, durante a mudança de estado físico, a temperatura não pode mudar. Então, ó, essa quantidade de gelo é grande. Enquanto tiver sólido passando para líquido e eu colocar um termômetro, a temperatura tem que ser 0 graus Celsius, tá? Ah, mas aqui eu tenho um gelinho menorzinho. Peguei um gelinho pititico. O que eu vou fazer? Já tá derretendo, inclusive. Faz de conta que eu tô na praia. Se você colocar o termômetro aqui, junto do líquido formado, mais o sólido que tá junto, tem que ser 0 também, tá? Qual a diferença desse gelinho para esse gelo? Esse aqui vai demorar mais tempo para derreter todo. Esse vai ser mais rápido. Essa é a diferença. Certo, gente? Então, voltando aqui para nossa aula. Na hora que estiver derretendo a água, é 0 graus Celsius. Como a gente analisa isso num gráfico, a gente chama de curva, tá? Apesar de ser retinho, a gente chama de curva. Curva de aquecimento. Por que eu tô falando aquecimento?
Porque eu tiro o gelo da geladeira, ele começa a derreter porque ele vai absorvendo o calor do meio, a temperatura vai aumentando, tá? Então, todo gráfico de qualquer substância pura tem essa cara aqui, parece uma escada com 2 degraus bem definidos, qualquer substância pura. Aqui eu tenho o eixo da temperatura, aqui eu tenho o eixo do tempo. Estado físico aqui inicial, ó, é sólido. Então, aqui é o gelinho que eu tirei lá da geladeira ou qualquer outra substância pura. Sólido. A temperatura está aumentando, o tempo está passando. Chegou nesse ponto aqui, o sólido começa a virar líquido. Então, aqui eu tenho sólido e líquido. Como que chama essa temperatura? Se eu estou aquecendo, fusão. No caso da água é 0 graus Celsius. Mas se eu tiver, por exemplo, álcool, é menos 114 mais ou menos. Aqui seria menos 114, tá? Cada substância tem seu ponto de fusão. Aí, todo o sólido virou líquido. Enquanto tiver o sólido virando líquido, a temperatura não pode mudar. É isso que significa, ó. Nesse intervalo de tempo, a temperatura não mudou, ela permaneceu constante. Todo o sólido virou líquido, e eu tenho essa parte aqui do meio, líquido. O tempo tá passando e eu tô aumentando a temperatura. Então, é como se eu estivesse pegando água pura e colocando para ferver. Tô na praia, lembra, né? Chegou aqui, começou a borbulhar, que é quando o líquido passa para o gasoso. O nome disso é ebulição. Ebulição. A água, gente, é a única substância que vocês têm que saber a temperatura, 100 graus Celsius. Para as outras substâncias não precisa. Enquanto estiver borbulhando, então vamos lá, peguei 1 litro de água, começou a borbulhar, 100 graus Celsius. Passando a primeira motinha, tá, gente? Aqui passa várias motinhas. Quando eu começo a dar aula, lógico. Enquanto não começo a dar aula, passa ninguém, tá? Então, voltando. Peguei 1 litro de água, pus para borbulhar. Borbulhou. Pus o termômetro, 100 graus Celsius, se for água pura. Ela continuou borbulhando. Temperatura aumentou. Que conclusão que é? Não é água pura. Porque se for água pura, enquanto eu estiver borbulhando, a temperatura não pode deixar de 100. Ela vai sempre ser 100, tá? No caso, se for o álcool, né? Lembra que eu falei do álcool? O álcool tem um ponto de ebulição de 78. Na hora que ele borbulhar, é 78 graus Celsius. Álcool puro, enquanto ele estiver borbulhando, a temperatura continua 78 graus Celsius, tá? Mas não precisa saber os valores, somente para água. Depois que toda a água virar líquida, aí sim a temperatura consegue aumentar, passando para o estado físico gasoso. Então, esse gráfico é um gráfico típico de qualquer substância pura, de aquecimento, porque ele está subindo, a temperatura é nesse eixo, tá? Eu vou aproveitar para fazer o exercício com vocês, da apostila de vocês, o exercício da página 209, tá? Da página 209, o exercício 3, certo? Que me dá esse mesmo gráfico. Aí aqui ele coloca assim, ó, vou mudar, tá? Então vou apagar aqui, tá bom? Aqui ele coloca, vamos lá, capital. Ele coloca A, aqui ele coloca menos 7, aqui ele coloca 59, aqui ele coloca, vamos apagar aqui, B, C, D, E e F. Então ele fala, o diagrama abaixo mostra o comportamento do bromo durante o aquecimento. Bromo. Quais as temperaturas de fusão e de ebulição do bromo? Fusão menos 7, então aqui ó, fusão menos 7 e ebulição 59, tá vendo? No caso da água é 0 e 100, no caso do bromo, menos 7,59. Cite os estados físicos que estão representados em cada segmento da reta. O segmento AB, a gente tem estado físico sólido, sólido. B e C, esse segmento sólido e líquido, você tem os dois.
CD, líquido. DE, líquido e gasoso, tem os dois na ebulição. E o segmento EF, gasoso, tá certo? C, qual o estado físico do bromo a 25 graus Celsius? 25 graus Celsius é um valor maior que menos 7, maior, então tá pra cá a temperatura. Só que é menor que 59, né? 25 tá aqui nessa região. Lembra que caiu na prova, tá? Dos estados físicos? Então tá aqui nessa região. Se tá nessa região, que estado físico que tá? Líquido. 25 é maior que menos 7, mas é menor que 59. Então ele passou para líquido, mas ainda não passou para gasoso. Então a C, estado físico do bromo, é líquido. E para a gente finalizar, a gente tem tanto um gráfico de aquecimento, mas a gente também pode ter um gráfico de resfriamento, tá? Então vamos aqui colocar um gráfico de resfriamento. Se de aquecimento ele tem que subir, de resfriamento ele tem que fazer o quê? Ele tem que descer. Então, o resfriamento a gente vai ter isso, ó. Você vai ter um gráfico descendo, aí tem um degrau, descendo, aí tem outro degrau, aí você desce. Vem? Tá? Esse exercício aqui, esse eu tô resfriando, ó. O tempo tá passando e o gráfico tá descendo. A temperatura tá resfriamento. Bom? Ah, Elise, mas e esses valores de tempo? Nesses gráficos aqui, ele não se importou com o tempo. Por quê, gente? O tempo vai depender do tamanho da sua amostra, né? Então aqui, ó, se eu pegar o meu gelinho pequenininho, esse aqui, o tempo vai ser pequeno. Se eu pegar esse daqui, o tempo vai ser maior, mas o gráfico continua o mesmo, tá? Então, não precisa se preocupar com o tempo. Então, eu vou aproveitar e vou fazer o exercício 4. Deixa eu apagar aqui. Que é um gráfico do resfriamento. Então, o que a gente tem aqui? Se quando eu aqueço, eu começo com o sólido, enquanto eu resfrio, eu começo com o gasoso. Então, aqui, esse eixo aqui, a substância está gasosa. Gasoso. Então, ó, inicialmente, substância gasosa. Eu tô resfriando, ela tá gasosa. Eu tô resfriando, ela tá gasosa. Chegou aqui, ela começou a virar líquida. Gasoso e líquido. Eu tenho os dois. Só que eu não posso falar que é ebulição, porque eu tô voltando no gráfico, né? Ebulição é quando é de líquido para gasoso. Então, aqui é liquefação. Eles falam também condensação, né? Mas liquefação. Todo gás virou líquido. Aí eu tô nesse eixo aqui, nesse segmento. Então, aqui eu tenho a minha substância pura no estado líquido. Ela começou a virar sólida, solidificou. Líquido e sólido. Nesse ponto, ela começa a virar sólida. Como é substância pura, enquanto eu estiver mudando de estado, a temperatura não pode mudar. Tem que ser um valor fixo. Não pode ter uma alteração. Ah, Elise, se tiver uma alteração? Não é substância pura. Essa é a ideia. Aqui o nome é solidificação. Certo? Depois que todo o líquido virou sólido, aí a temperatura baixa. Aí, gente. É o contrário, né? Então, nesse exercício 4 da apostila, ele me dá esse valor aqui de liquefação de mais 78 e esse valor de menos 114. É o álcool lá. O resfriamento do etanol no estado gasoso até o sólido pode ser representado. Indique a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição tem o mesmo valor da liquefação, tá? O nome aqui é liquefação porque eu estou descendo. Se eu estivesse subindo, seria ebulição. Então, o valor é o mesmo para eu passar para líquido do que eu para passar para gasoso, tá? Então, aqui é liquefação. Valor de 78. Aí escrevam aí no item A. O valor de ebulição é igual ao valor de liquefação. B. Os estados físicos na temperatura de fusão. Temperatura de fusão é igual à temperatura de solidificação. É a mesma coisa, ó. Aqui, solidificação.
O valor é menos 114. Quais são os estados físicos que eu tenho aqui? Líquido e sólido, tá? Tanto indo da solidificação, que é do líquido para o sólido, quanto da fusão. Tá certo, pessoal? Então, ó, façam os outros exercícios dessa aula. O primeiro exercício é revisão, o segundo também, de aulas anteriores que nós já fizemos. Eu fiz o 3 e o 4, e aí vocês vão montar o gráfico do 5 e o 6. Ele te informa os dados, eu quero que vocês montem, tá? Quando a gente voltar, eu vou listar, tá certo, gente? Vou ver direitinho, tá? Tentem fazer, façam os exercícios da tarefa mínima, da complementar. Não esquecendo, olhe o roteirinho durante a aula, tá certo? Vejam direitinho, de preferência passa para o caderno, que aí vocês fixam melhor o conteúdo. Só pra gente finalizar, eu sei que muitos de vocês devem saber, e aproveitar aqui para falar do etanol, tá? Do álcool. Esse álcool aqui é o mesmo que tem em bebida alcoólica. Quando você coloca uma bebida no congelador que tem muito álcool, por exemplo, vodka, ela não congela. Por que ela não congela? Porque a temperatura para congelar é um valor muito baixo, ó. Menos 114 é o valor para o álcool congelar. E no congelador você não consegue com essa temperatura, menos 114, gente, é muito baixo. Então, quando você coloca uma bebida no congelador, se ela tiver álcool e congelar, é porque ela tem pouco álcool e mais água, porque a água congela no congelador, né? Temperatura para a água congelar é 0, o congelador de casa chega nessa temperatura, menos 114 não, tá? Por isso que cerveja congela, porque a cerveja tem uma porcentagem de álcool pequena, e a vodka não. A vodka fica mais cremosa, mas ela não chega a congelar porque tem uma quantidade de álcool maior. Tá certo? Só curiosidade. Gente, beijinhos para vocês. Bom estudo, tá? Logo a gente tá juntinho de novo, tá bom? Beijos.